Olá, nós vamos começar mais com você no divã. Vamos falar hoje sobre o ninho vazio. Como é que funciona aí esse processo que a psicanálise vai chamar de síndrome do ninho vazio. Como que ocorre, por que que ocorre, como funciona a síndrome do ninho vazio. Para a gente começar a falar da síndrome do ninho vazio, vamos contar uma história. Contam que certa feita um agricultor, ele observando as suas galinhas, ele percebeu que um ovo que a galinha chocadeira havia botado, esse ovo era diferente, cor diferente, tamanho um pouco diferente, mas ele achou que fosse ficou curioso para ver o que ia acontecer. A galinha então chocou esses ovos, nasceram pintainhos desses ovos, e ele percebeu que um dos pintinhos era diferente. Ele tinha cor diferente, ele tinha formato diferente, e ele então permitiu que a galinha criasse aquele pintinho. E o pintinho foi crescendo, e aí então, quando ele percebeu que todos aqueles pintinhos haviam se tornado frangos, galos, galinhas, ele percebeu que aquele pintinho, que aquele frango, que aquela galinha era diferente das demais. Ela era mais robusta, mas uma forma diferente. E ele falou: olha que interessante, a minha galinha formou numa anomalia da natureza, nasceu uma galinha diferente. E o agricultor, que não entendia muito de animais, a não ser aquele trabalho simples do campo, foi à cidade atrás de um amigo. Esse amigo era zootecnista, e aí falou com ele: rapaz, eu gostaria que você conhecesse na minha propriedade uma galinha diferente. Eu nunca vi daquele tipo de galinha. Eu não sei se é uma raça diferente, se é uma anomalia, mas eu gostaria que você conhecesse. E aí então combinaram, né? E o zootecnista foi visitar a propriedade desse agricultor. E chegando lá, foi apresentado a galinha diferente. E o zootecnista, olhando demoradamente para aquela ave, disse: olha, na verdade isso não é uma galinha, isso é uma águia. Você está criando uma águia no meio das galinhas. Ele disse: não é águia, é galinha. Eu sei disso porque eu observei antes dela nascer. Era um ovo. A galinha chocou. Ela foi um pintinho, cresceu no meio dos outros pintinhos. É uma galinha. Ele falou: não, isso é uma águia. Aí ele disse: não, é uma galinha. Aires Cruz, boa noite, meu amigo, meu irmão. Aires é de Zurique, na Suíça. Adalgisa Cruz, que acabou de compartilhar, minha amiga Adalgisa, doutora Adalgisa, dentista de Guarapari, a melhor dentista de Guarapari. Boa noite, Adalgisa. Se vocês quiserem conhecer o consultório da Adalgisa, fica ali no edifício Olímpio, em cima ali daquela delícia. Como é que é o nome daquelas delícias que tem ali embaixo do seu prédio, Adalgisa? Eu vou lembrar agora, né? Que faz os salgados e os doces deliciosos. Fica no centro de Guarapari. Boa noite, então, Ais. Então, ele disse: é uma galinha. Ele falou: não, rapaz, é uma águia. E ele disse: rapaz, mas ela anda igual galinha, ela cisca igual galinha. Ele falou: não, mas é uma águia. Teimou o zootecnista. E aí o agricultor disse: o que é que eu vou fazer agora? Ele disse: olha, você faz o seguinte, você vai ter que levar essa águia, subir no ponto mais alto da sua propriedade, num precipício, e jogar essa águia, esse filhote de águia, do precipício. Aí o agricultor falou: mas se eu fizer isso, ela vai morrer.
O zootecnista garantido disse, não, ela não vai morrer, ela vai voar. Gabriel Mamed, boa noite, Gabriel. Então ela vai voar, porque ela é uma águia. E o agricultor disse, mas rapaz, ela é uma galinha, você tem certeza que é uma águia? É uma águia. Olha, mas mesmo ela ciscando, ela comendo minhoca, ela é uma galinha. Ele falou, não, rapaz, é uma águia. Boa noite, Marluce Dantas de Recife. Tudo bem, minha amiga? Quem eu não dizer o nome da cidade, fala para mim aí. Quem eu lembro, eu falo. Tereza Cristina da Silva, boa noite. Aí precisa da cidade para eu identificar. Então, o agricultor, gente, com o coração apertado, pegou o filhote de águia e subiu para a parte mais alta da propriedade. E aí, vocês imaginem que a águia, percebendo o que iria lhe acontecer, Ana Batista de Portugal, boa noite, minha amiga. Então, tudo bem, Marluce? Então, a águia meio que percebendo, a Tereza Cristina de Muriaé. Então, Muriaé, Minas Gerais, a minha terra natal. Então, ela foi subindo, e do alto do monte, a águia tremia, a águia estava quente, parecia ter febre, parecia prever o que iria lhe acontecer. E o agricultor então subiu, até que ele jogou o filhote. E aquilo assim, o coração dele apertava. Porque ele estava sabendo, ele falou, essa ave vai morrer. Eu não posso fazer uma maldade dessa. E ele foi levantando a águia, levantando, e a águia tremendo, e ele com o coração apertado, e a águia tremendo de medo. E aí ele jogou e a águia caiu. Caiu. Quando ela estava mais ou menos a 20 metros do chão, ela deu aquele voo rasante. E subiu. E foi no alto do céu. E desceu. E passou perto do agricultor. Boa noite, Nicole, de Leopoldina, Minas Gerais. Passou perto do agricultor, voando, com as asas abertas. Parou, olhou para ele, como a quem agradecer pela atitude, e continuou. Por que eu estou contando essa história? Quem é o agricultor? O agricultor representam os pais. Boa noite, Ivana, de Nova York, compartilhando aí para nós. O agricultor são os pais. Né? Os pais, quando têm os filhos, eles não imaginam que ali nos braços deles tem verdadeiras águias. Eles cuidam deles pequenininho, como se eles fossem galinhas, alimentando com coisas pequenas, não percebendo que ali eles têm águias. E o que a águia precisa alimentar? A águia precisa de alimento de águia. Ela precisa de alimento que vai desenvolver as asas dela. Quais são as asas que a gente tem? A asa da razão e a asa do amor, do sentimento. A asa da religião e a asa da ciência. Então a gente precisa oferecer alimento para desenvolver essas asas. Existem pais que dão só alimento para desenvolver a asa da ciência. E aí a águia não desenvolve a asa da religiosidade. Então vai crescendo ali, no nosso ninho, no nosso galinheiro, aqueles seres que são galinhas. E então há um momento que alguém chega para nós e diz, olha, eles não são. Fábio de Almeida, boa noite, meu amigo, o pessoal de Leopoldina te admira muito. Um abraço, Fábio, compartilha para nós. Obrigado aí pela audiência. Então, quando os nossos filhos são águias, a gente pensa que é galinha. E de repente alguém diz assim pra gente, olha, o seu filho leva jeito para tocar violão. A gente fala, não vai conseguir. Ou então seu filho é bom na área de atletismo. Ou então sua filha é boa de matemática. Ou então seu filho é bom no balé, no futebol, no inglês.
E então a gente não acredita. E aí imagina para uma mãe ter que mandar a filha para fora do país praticar o balé. Para um pai mandar o filho para um grande time de futebol. Ou para uma faculdade de renome. E aí chega o momento que a gente tem que subir a área mais alta da nossa propriedade. Ou seja, oferecer a eles o que há de mais alto. O que é o mais alto? É a presença da lucidez psíquica. É a capacidade de entender a si mesmo e de lidar com a problemática. Quantos filhos são frágeis, não sabem tomar decisão. Durante aquele problema que tivemos aqui no Espírito Santo, alguns policiais começaram a chorar, demonstrando o quê? Falta de estrutura, porque os pais não levaram para o alto. Então muitas vezes nós tratamos nossos filhos como se eles fossem bibelôs, dando tudo na mão, não deixando que eles passem por desafios. Basta que eles tenham um probleminha, a gente corre para socorrer. É como se a criança estivesse tentando aprender a andar e quando ela vai cambalear, os pais correm e apoiam. Então o menino tem um problema na escola, a gente vai lá e critica a professora. A culpa é da professora. O menino tem um problema e muitas vezes alguém reclama, a gente coloca a culpa na outra pessoa. E vamos criando galinhas, pessoas frágeis. Enquanto que nós temos a oportunidade. Berta Oliveira, olá, boa noite. Eu sei bem o que é isso. Passei por isso, mas depois a gente acostuma. Então os filhos, a gente começa a super proteger os filhos. Então ficam filhos frágeis. Então chorões, reclamões. Imagina, por exemplo, aquele aquele homem de 25 anos, que a mãe fala assim: meu filho, mamãe já fez a sua janta. Olha só, mamãe já fez a sua janta? Como é isso? A gente fala mamãe com o bebê, para ele aprender a falar mamãe. Mas com um homem de 25 anos, você está tratando ele como se ele fosse um retardado. Você está tratando ele como se ele fosse um bebê. E aí ele vai se comportar como bebê. De tanto ele ouvir: mamãe tá preparando a sua jantinha, mamãe já arrumou a sua roupinha, mamãe já passou a sua roupinha, papai comprou isso assim para você. Tratando o menino como se ele fosse um retardado. Enquanto você vai lavar sua roupa, arruma sua cama, olha a sua idade agora, rapaz. Então, respeitar o filho é tratá-lo com a idade devida. Então, quando você trata ele com a idade devida, quando você ensina ele a vencer desafios, quando você ensina ele a arrumar a própria cama, a lavar o próprio prato que come. Não, mas eu tenho empregada. Mas ele não vai poder ter empregada para sempre. Eu não sei qual vai ser o padrão de vida que ele vai atingir quando ele estiver na fase adulta. Esse é o seu padrão de vida. O padrão de vida dele a gente não sabe. Então a pessoa tem que aprender pelo menos a arrumar a cama, a lavar a própria roupa, a lavar o prato que come, pelo menos. E muitas vezes a pessoa não sabe fazer isso, né? Porque foi mal tratado, foi mal servido, foi mal orientado, foi mal educado mesmo, né? Então aí vai ser um problema com a esposa, porque ele vai falar assim: amor, vai ficar esperando a esposa falar para ele: já fiz sua comidinha. E a mulher vai dizer: vai no fogão e pega que você tem mão. E aí vai vir decepção, né? Porque ele casa imaginando estar casando com a mãe, e aquela mãe ali é uma mãe malvada. E aí a sogra vai dizer: tá vendo? Fulano tal cuida mal do meu filho. Então, essas relações vão sendo consideradas. Por quê? Porque nós não levamos o filho para o alto do monte. O alto do monte da responsabilidade. O alto do monte da escolha, para ele poder fazer escolhas, para ele poder arcar com a própria responsabilidade. Meu filho mais velho dos meninos falou o seguinte uma vez para mim: papai, eu quero morar só, eu quero sair de casa. Eu digo: que bom, meu filho. Aí a mãe dele falou: mas você não está esperando que seu pai vá pagar o seu aluguel, não, né, meu filho? Porque sair de casa significa pagar o próprio aluguel, pagar as contas. Porque para ter duas despesas não faz sentido, né? Então, o agricultor leva o filhote para o monte,
para o lugar mais alto da propriedade. O filhote fica com medo. O filho fica com medo. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Quem vai lavar minha roupa? Quem vai fazer minha comida? Quem vai pagar a luz, a água? E se eu esquecer de pagar, vai cortar a luz, e o gás quando acabar, e a água para trocar. Então, é uma série de coisas que ele vai aprendendo na prática. Né? Se ele vai comprar um carro, como é que ele vai comprar? Como é que ele vai pagar a prestação? Tudo isso faz parte do crescimento humano. E aí vem, pessoal, vai levando para a parte mais alta da propriedade. E aí o filho fica com medo. E a gente também fica. Ficamos, não ficamos? Fala a verdade aí, quem é pai, quem é mãe, que está com o filho nessa fase de sair de casa, se o coração não fica apertado. Né? No sentido de Maria de Fátima Lopes, né? Obrigado, Maria de Fátima. Então, a gente fica baqueado, não fica? A gente fica sentido. E aí a gente se pergunta, será que ele vai dar conta? Será que ela vai dar conta? Essa minha filha, que é uma princesa criada com tanto carinho, será que ela vai se virar? E se alguém quiser aproveitar dela? Então a gente fica com o coração apertado. E ela, por outro lado, também fica, meu Deus, a minha mãe, quando eu ficar doente, como é que eu vou fazer? Então, esse medo acontece dos dois lados. E aí, o que acontece com Tânia Araújo, boa noite, Tânia. E aí, então, a pessoa chega e lança o filhote no precipício. O que é o precipício? A vida. A surpresa, o desconhecido. Eliana Rossal, dói muito essa separação, verdade, né, Eliana? Se quiser dar depoimento aí, fica à vontade. Então é um momento difícil. Só para vocês terem ideia, gente, essa questão de lançar o filho na vida, lançar o filho do precipício, é essa sensação mesmo, sabe? Que você está jogando ele num lugar bem alto e que ele vai quebrar-se tudo. Freud chama no livro O Mal-Estar na Civilização, ele chama de o rito de passagem. Por isso que são criados ritos, para ver se ameniza essa dor, para diminuir essa insegurança. Os índios são besuntados com mel e colocados no formigueiro para suportar a dor e aí se tornarem guerreiros. É um ritual para amenizar essa ideia dos pais lançar o filho na guerra e corre o risco de perder o filho. A gente vai ver em todas as sociedades, na sociedade outra, as meninas são colocadas numa oca e ficam lá até o dia do casamento. Nós vamos encontrar em todas as sociedades antropológicas esse rito de passagem. Na sociedade moderna, olá, boa noite, Patota Sanches, aqui em Portugal. Gosto muito de ouvir, já passei por tudo isso, cumprimentos e continue, porque estarei sempre aqui. Obrigado, Patocas. Patocas Sanches, lá de Portugal. Então, a gente passa por essas dificuldades. Eles chamam de rito de passagem. Na sociedade moderna, esse rito de passagem tem algumas características. Por exemplo, em Minas Gerais, onde eu morei, na região de Muriaé, tem o tiro de guerra. Jovens de 17 anos e meio que vão passar por um ritual do exército. Né? Então, o tiro de guerra. As próprias Forças Armadas. Na universidade tem o trote, é um rito de passagem, mas o rito de passagem mais conhecido da nossa sociedade é o casamento. Né? A ideia de entrar de véu e grinalda, o pai entrega a filha pro genro. Então esse rito, essa situação é para ilustrar ao filho sair de casa. Então, quando a mãe sentir falta, ela fala, não, ele casou, formou uma nova família. Então, esse é um mecanismo para poder consolar o nosso coração. O fato é que ele foi embora. E nas sociedades contemporâneas, hoje, está cada vez mais comum eles saírem de casa por sair. Não é porque casaram, não é por nada, mas porque saíram. Né? Uns saem para a universidade, depois não voltam. É o caso dos meus, e acho que de todos, na maioria,
Eles não voltam de lá e já vão para morar em outra cidade, seguir suas profissões. Na universidade, às vezes, arruma uma namorada, já namorado, e já casa. Então, o rito de passagem aí para nós não é mais o casamento, né? Antigamente era o casamento. O rito de passagem hoje é a ida para a universidade. O fato é que a gente solta eles. E é doloroso. É doloroso porque a gente imagina que eles vão se esborrachar todos, né? Vão caindo do precipício, eles não sabem voar, eles não sabem ir ao supermercado, não é isso? Eles não sabem cozinhar, eles não sabem arrumar a cama, porque nunca fizeram isso em casa, deixavam sempre nas costas da mãe, da empregada. Eles não sabem, enfim, não sabem, né? Não é assim que a gente pensa, a gente que é pai, a gente que é mãe, pois eles sobrevivem. O grande barato, pessoal, é que eles, quando estão quase chegando no chão, eles dão um voo rasante. E aí a gente olha, cheio de orgulho, diz, caramba, não é que ele conseguiu, né? Conseguiu terminar a faculdade na formatura, conseguiu passar no concurso público, engravidou, agora está com filho, né? Conseguiu sobreviver. E aí o filhote vem, né? E para na nossa frente, olha para nós e diz assim, viu pai? Obrigado, consegui. Viu, mãe? Consegui. Então, o grande barato, gente, é que eles conseguem. Isso é que é legal, eles conseguem. Então a gente não tem por que ter medo. A gente não tem por que temer, né? A Eliana Rossal diz, a gente sempre acha que os filhos não estão preparados. É isso mesmo, Eliana. A gente sempre acha que eles não estão preparados. A gente sempre acha que eles não estão prontos, né? Mas estão. E aí vão provar para nós que estão preparados. E no fundo, Eliana, a reflexão é a seguinte, será que a Tânia, deixa eu ver aqui, daqui, parou de subir, Tânia Maria, boa noite, Tânia Maria, deixa eu ver se ela colocou o nome da cidade. Estava com saudade, estive ausente, mas estou de volta para ver mais. Ok, Tânia. Aqui depois tem a Eliana Rossal. Não estamos preparados para enfrentar a síndrome do ninho vazio. Então, é o assunto que eu vou entrar agora. Né? Eu fiz essa introdução, Eliana. Adiantou aí. A Adalgisa diz assim, dói muito, somos mais dependentes deles do que eles de nós, às vezes. Às vezes, Adalgisa, né? É sempre. E sempre conseguem sobreviver. Muito orgulho dá pra gente, a Adalgisa está dizendo. Então, a grande questão aí, será que o nosso medo, gente, o nosso medo é que eles não vão sobreviver, ou o nosso medo é que a gente não vai sobreviver sem eles? Porque aí é a síndrome do ninho vazio. Durante anos, você levantou da cama e falou, vamos fulano, levanta, tá hora de ir pra escola, meu Deus, levanta logo e tal. Fulano, toma café, você não pode sair com a barriga vazia. Fulano pintiu o cabelo, fulano você não escovou os dentes ainda. Durante anos a gente fez isso. E aí agora a gente acorda e eles não estão mais lá. A casa está vazia. O ninho está vazio. O que a gente vai fazer? E aquela mãe que dedicou 100% do seu tempo para os filhos. Né? Hoje, cada vez menos comum, mas ainda existe. A mãe que abre mão de uma carreira profissional para cuidar dos filhos. Ainda mais quando são muitos filhos. Aqui em casa, por exemplo, foram 5 filhos. Jailza, fisioterapeuta, como é que ela ia trabalhar e cuidar de 5 filhos? Fazer faculdade, cuidar de 5 filhos. 5 filhos. Então ela preferiu primeiro cuidar dos filhos, para depois estudar a faculdade. Isso foi bom, porque aí a faculdade, a profissão, substituiu o ninho vazio. Se ela tiver levado as duas coisas ao mesmo tempo, acho que seria um pouco mais difícil. Mas então, você acorda e a casa está vazia. Na hora do almoço, só você e seu marido. Ou só você.
Você fazia aquelas panelas grandes com um monte de comida. E agora? Você vai fazer comida só para você? Só para você? Mas que graça tem comer sozinho, né? Que graça tem cozinhar para si mesmo? É um ninho vazio. Tem que aprender a conviver agora com essa nova experiência. A experiência de ter o ninho vazio. Eu tenho uma ilustração que eu faço que é o seguinte. Vamos ver aqui. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Está vendo essa chave? Está vendo esse pendrive? É um casal. Um homem e uma mulher. Aí eles têm um filho. O filho entra no meio, tá vendo? Suponhamos que eles têm 2 filhos, 3 filhos. Eles estão distantes. De repente os filhos saem de casa. Existe um espaço entre os dois. Enquanto o filho era pequeno, os dois se dedicavam muito mais aos filhos do que um ao outro. Muito mais aos filhos do que a si mesmos. E agora? O que é que eles vão fazer? O espaço está entre eles. Qual é a proposta agora? É eles reduzirem esse espaço, reaproximarem, reprogramarem, recasarem, re-relacionarem. Eles vão ter que reinventarem a vida a 2. Agora não tem mais os filhos, para que eles se escondam um do outro. Agora é tete a tete. Agora é conhecer um ao outro. É o ninho vazio. Esse é o desafio. Talvez esse seja o maior medo dos nossos filhos saírem de casa. Porque se eles saem de casa, agora o casal vai ter que olhar um para o outro. E quando não é um casal? Eu é que não me preparei para isso e fico me metendo na vida deles. Eliana Rossal. É verdade, Eliana, mas sempre é tempo, né? De sair da vida deles. Saia da vida deles. Eles merecem voar. Eles merecem ser felizes e você também. Então, quando a pessoa está só, e aquela mãe, ela só sabe ser mãe. Muitos anos se dedicada a ser mãe. Ela sabe ser filha. Mas a mãe já morreu, está bem velhinha. E agora ela aprendeu a ser mãe. Só mãe. Ela quer ser mãe. Mas o filho cresceu, o filho não quer mais ela. A filha não quer mais ela. Que a filha quer cuidar da própria vida. A filha quer voar. E a mãe tem que ficar no galinheiro lá embaixo, olhando para a filha voando lá no alto. Como o menino que olha para a pipa. Né? O que a gente faz com a pipa? A gente puxa e dá corda. Deixa a pipa embora. Porque se você ficar puxando a pipa, ela não sobe. Ela só sobe quando você dá corda. Ela vai lá no céu. Você olha para a pipa, ela está voando com tanta liberdade que você pensa que ela nem está presa à corda. A linha. Você vai saber que ela está presa quando você dá uma puxada assim, dá uma mexida assim. Aí você fala, tá lá. Tá comigo ainda. Agora, no segundo domingo de maio, é o Dia das Mães. É quando a gente faz a puxada da pipa. Ah lá. Aí vem visitar, manda um presente, dá um telefonema. A pipa está presa a você ainda. Não foi embora, não. Mas é preciso você deixar a pipa voar. Entendeu? Papagaio voar. Então é um momento ímpar para você olhar para você mesmo. Para você curtir. O Washington Santos. Boa noite, professor. Ótimo tema. Obrigado, Washington. Então é a hora de você olhar para você mesmo, para você mesma, olhar no espelho e se conhecer. E perceber a águia que existe dentro de você. E perceber que você pode voar tão alto quanto o seu filho, sua filha. Qual o problema? Aí você vai dizer, mas eu sou a galinha. Não, você também não é galinha. Porque se você é mãe de águia, é pai de águia, significa que você também é águia. Hoje,
Pessoas da terceira idade estão invadindo os bancos universitários. A mulher com 50 pode estudar. A nossa clientela no nosso curso de psicanálise, a grande maioria são pessoas com mais de 50. Não há nenhum preconceito com os mais novos, mas porque estão disponíveis para estudar. Estão com a cabeça amadurecida. A cabeça não está fechada como a cabeça de um adolescente, de um jovem, porque eles têm a riqueza da experiência. Eles têm tempo para ler. Não precisa mais cuidar do filho. Não precisa mais ficar a noite acordado. Pode dormir a noite toda ou ficar estudando até tarde, porque no outro dia não vai precisar acordar cedo para levar o filho para a escola. É claro que tem pais, tem pai, tem mãe que não suporta olhar para si mesmo. E vão em busca dos netos. E traz os netos para preencher o espaço dos filhos. Estragam os netos, deseducam os netos. O estrago que fizeram com o filho repetem nos filhos dos filhos. E depois ainda cobram. Não, eu não posso ir. Uma senhora me disse, eu gostaria de fazer muito curso de psicanálise, mas eu não vou fazer, sabe por quê? Eu tenho que cuidar dos meus netos. Não, ela não tem. Aí eu disse a ela, como é que é? Ela disse, eu tenho que cuidar dos meus netos. Não. Quem tem que cuidar dos seus netos são os seus filhos. Quem cuida dos filhos são os pais, não os avós. Mas ela trouxe isso para si porque ela tem medo da solidão. Tem medo de ficar só. Tem medo da inatividade. Disse uma paciente minha missão é ser mãe. E quando o filho crescer? O que é que você vai fazer? Missão cumprida, né? E aí? Qual vai ser a sua função na vida? Talvez você deva morrer, né? Porque cumpriu a missão, né? O filho cresceu. A vida não faz mais sentido para você. Aí vem a depressão. Vem o vazio existencial. O ninho vazio. O ninho está vazio, não está? E que tal se a gente sair do ninho? Se a gente visitar outros ninhos, conhecer outras pessoas, conhecer outros lugares. A maior clientela das empresas de turismo são as pessoas que estão na madureza, na terceira idade. Primeiro porque elas têm inteligência para consumir produto cultural. Segundo, elas têm tempo. Terceiro, elas têm dinheiro. Que agora não tem mais aquele desespero de pagar água, de pagar luz, de pagar a proteção do carro, de pagar a escola de filho, de pagar inglês, de farmácia, padaria. Né? Agora não, as coisas estão tranquilas. A despesa é só sua, se você quiser. Porque quando você não joga o filho no precipício, conforme nós contamos na história, quem tá entrando agora para entender o que é jogar o filho no precipício vai ter que voltar e assistir do início da transmissão. Que isso aqui vai ficar gravado aí, viu, pessoal? Então, quem não jogou o filho do precipício, o que faz agora? Agora paga curso de inglês pro neto, paga a escola do neto, paga a prestação de carro do filho. O filho não saiu de casa. O ninho está vazio e o filho não saiu de casa. Isso é triste. Mas se o filho voou, se a gente deu estrutura para ele voar, agora é um, ou são duas pessoas em casa. Uma caixa de leite azeda. Não é verdade? Em Portugal eles produziram uma embalagem. O pessoal de Portugal que estiver assistindo aí vai confirmar. Eles produziram uma embalagem de leite, gente, igual aquele todinho nosso aqui do Brasil, de 250, 200 ml. Quer dizer, para a pessoa idosa é uma maravilha, né? Caixinha de leite adaptado. O idoso aqui no Brasil, ou a pessoa que mora só aqui no Brasil, ele tem que tomar leite em pó, porque não tem leite para ele, porque o leite azeda, né? Ele não consegue consumir tanto leite. Né? Tanto leite ele não consegue consumir. Enfim, você está sozinho. Você está sozinha. Curta estar sozinho. Pensa, agora você pode assistir os filmes que você sempre sonhou e nunca teve tempo.
Você pode rever a lista de Schindler. Você pode rever aquele, como é o nome daquele navio que caiu e afundou, né? O Titanic. Você pode rever a Rosa Púrpura do Cairo, 300. Você pode ver Ben-Hur. Você pode ver Gandhi. Você pode ver Irmão Sol e Irmã Lua. Você pode assistir filmes que são clássicos. Você pode sentar calmamente ali na sua sala, assistir concentrado, congelar, parar, voltar, sem precisar ninguém interromper. Agora a casa é sua, só sua. Agora você pode ir para a igreja, na hora que você quiser. Assumir compromissos durante o dia, sem ter que vir correndo para cuidar do filho, para preparar o almoço para a filha. Agora você é com você. Agora você pode viajar. Você pode ficar 15 dias numa parte do Brasil, na Europa, se tiver dinheiro. Pode ir para Buenos Aires, para Bariloche, para o Uruguai, para Venezuela, enfim, para o México. Você pode ir para o sul, para as cataratas do Iguaçu, Ceia, que maravilha. E a carapuça come certinho. Você pode ir para a Foz do Iguaçu, você pode ir para Canela, lá do sul, do Rio Grande do Sul, Gramado. Você pode ir para o Rio de Janeiro, para Copacabana. Você pode ir para o Museu da Luz, você pode ir para o Parque, para o Mercado Municipal de São Paulo. Agora você pode. Você tem dinheiro, se você não, ajuda seus filhos a administrar. Se você não quer tomar a casa dos seus filhos, você deixa os seus filhos se virarem, voarem sozinhos, você tem dinheiro para poder pagar a passagem. O ninho é seu. Você pode se bastar. Você pode se olhar. Você pode correr pelado dentro de casa, pode ficar nu à vontade. A casa é sua. Entendeu? Você pode se olhar, se conhecer. Você pode conviver com você mesmo. Esse é o grande barato. Não existe solidão se você aprende a conviver com você mesmo, com você mesma. Não existe solidão. A solidão é a fuga de si mesmo. Toda pessoa solitária é a pessoa que quer fugir de si mesmo. Lucimar de Souza Barbosa Parapoti. Exercício, está exercitando, né, Lucimar? Lucimar tem um projeto fantástico, né? Projeto Ser Mentes, um trabalho social fantástico. Ela já está preparada, o ninho está vazio e ela está ocupando o ninho com isso. Vera Menezes, de Vila Velha, boa noite. A Tânia Maria, está dizendo que lindo. Tânia Maria, qual é a cabeça já não funciona muito bem, Tânia Maria. Então, a Lucimar está vivendo isso agora, gente. Sabe o que a Lucimar fez? Vou fazer aqui a propaganda. A Lucimar encaminhou os filhos, falou, cuida da vida de vocês. E aí a casa dela, ela transformou num espaço de arte, num espaço de acolhimento e oferta de afeto para as pessoas que precisam, para as pessoas que estão necessitadas. E ela então comprou uma casa em Guarapari e está curtindo a sua casa em Guarapari e vai uma vez por semana trabalhar no espaço cultural. A Tânia Maria de Caruaru, Pernambuco, legal, Tânia, isso aí, Caruaru, Pernambuco. Estive em Caruaru, comi lá, chupei lá o umbu e trouxe, que delícia o umbu. Conheci lá o espaço onde funciona o São João, né, o forró, que vai ser agora no mês de junho, né, no mês de maio a final de junho. Então, é o momento de você se conhecer, como a Lucimar está se conhecendo, como cada um de nós podemos nos conhecer. Vai estudar, vai fazer um curso, vai ler o livro. Lembra aquele livro que você queria ler, aquele clássico? Dostoiévski, eu quero ler um clássico do Dostoiévski, lê agora. Eu quero ler o Machado de Assis, eu quero ler, sei lá, Casagrande de Senzala, de Gilberto Freire, eu quero ler as obras de Freud, de Jung,
Agora é você com você. Não vai ficar o dia inteiro no Facebook olhando as fofocas. Vai pro Facebook para assistir o programa do Aloysio. Mas o dia inteiro ali perdendo. É o Pátio do Forró, né, Tânia? Lá em Caruaru. Como é o nome da cidade, do local lá, o bairro onde funciona? Todo bonitinho, que tem lá o Mestre Vitalino. Então, é o seu momento. É o momento de você curtir você mesma, você mesmo. Você se conhecer. Você lê. Você já serviu. Agora é o seu momento. Desenvolver suas duas asas. A asa da razão e a asa da emoção. A asa da ciência e a asa da religiosidade. É esse momento. É o ninho vazio. É fácil, Aloysio? Não é. Porque você vai ter que se reinventar, né, gente? Tem que se reinventar. Até então, você está acostumado a ser o pai. Todo mundo fala, ô pai, ô mãe. Agora ninguém vai falar, ô pai ou mãe em casa. Agora você vai escutar a voz do silêncio. Ô Aloysio, ô Tânia Maria, ô Lucimar, ô Adalgisa. Agora as pessoas vão chamar por você, aquela voz lá dentro, te convidando a se conhecer. José Soares, lá de Caruaru. Um abraço, José Soares. Então, compartilhou aí ele mais 10 pessoas. Então é o momento de você se conhecer. O peito tá apertado? Tá, né? Você jogou o filhote, né? E se ele não sobreviver, não é isso? Então você tá com o peito apertado. Mas ele sobrevive. Talvez a pergunta seja assim, e se ele sobreviver? O que é que eu vou fazer da minha vida? Agora ele tem mulher, tem filhos, não precisa mais de mim. Fabiane Monteiro, boa noite, lá de Pociúncula, Rio de Janeiro. Agora não precisa mais de mim. Abraço, José Soares. Agora ele não precisa mais de mim. Tem mulher, tem filhas, tem filhos. É verdade, não precisa. Que bom que não precisa. Significa que você fez um bom trabalho. Você preparou a águia. Mesmo não precisando de você. Ele vai voar até você de vez em quando. Vai te telefonar. Vai te dar notícias do mundo de lá. Para dizer como é que ele está. Vai te falar como é bom. E vai te agradecer. A Eliana Rossal disse assim, entrei em depressão quando fiquei sozinha. Eu não sei, ela acha que ela é do Rio Grande do Sul. A Rosilda Vasconcelos, de Caruaru. Então, a depressão, na verdade, é uma busca de autoconhecimento. É olhar para si mesmo. Então você vai ter que fazer isso. Não vai ter que entrar em depressão, vai ter que olhar. Vai ter que encarar você. Vai ter que viver com você mesma. Porque mesmo que a gente se envolva com um monte de amigos, os amigos também se enchem da gente. Não dá pra gente ficar o dia inteiro lá com eles, né? A gente conversa, bate papo e tal, mas chega uma hora que tem que ir embora. A gente precisa conviver com a gente mesmo. Abrir a casa, olhar para você, conversar daquele ego. Aquele monte de quarto, né? 2, 3 quartos. Aí você fala assim, esse aqui é pro filho, quando ele vier passear, é o quarto dele. Ah, ele vai passear uma vez por ano, se for. E quando for, ele fica no hotel. Ah, vende a casa. Divide ela e aluga a outra parte. Vai pro seu ninho, seu mesmo, só seu. Um quarto, cama. E filho, quando vier passear, fica na sala. Se vira. Casa é sua agora. Tome posse da sua casa. Tome posse da sua vida. Viva com você mesmo. Viva com você mesma. Ok, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mas acho que não. A última aqui foi a Célia.
Então, nós agradecemos pela atenção. Vamos dar um intervalo de 10 minutos e aí voltamos, não mais com a psicanálise, não mais com você do divã. Voltamos com o estudo da obra, o curso psicológico gratuito da série Joana de Ângeles, com o estudo do livro Seja Feliz Hoje. Tá? Então, até daqui 10 minutos. Um grande abraço. Fique com Deus.